parece que a situação entre Brasil e Estados Unidos se agrava a cada momento e eu vou contar isso para vocês a partir de agora. O MST, aquela turma de vagabundo que tem no Brasil, eles simplesmente atacaram a embaixada dos Estados Unidos em Brasília. E o Trump foi avisado. Isso é uma afronta a um país que está cobrando o Brasil para que possam tomar as devidas providências de tudo aquilo que está acontecendo. A relação diplomática entre Brasil e Estados Unidos está ficando cada vez pior. E eu vou trazer para você, inclusive, uma matéria que está publicada por Richard Assis, Michele Mendes e Gabriela Braz no G1, TV Globo, contando toda essa situação que pode ter certeza absoluta. Nós temos aí informações que o Trump foi avisado, você pode ter certeza absoluta que a situação vai complicar muito daqui para frente. Vou pedir para você dar o like, para você compartilhar, inscreva-se no nosso canal. Muito obrigado por você estar aqui junto comigo nessa sexta-feira, dia 14 de agosto do ano de 2026. Enquanto o Brasil passa por essa crise, nós estamos aqui tentando ver o que é que pode acontecer com o nosso Brasil, né? Já parou para comprar os produtos? Pichação na Embaixada dos Estados Unidos. Detido por participar do ato é advogado e ligado ao MST, diz a PM. A polícia acabou prendendo esses vândalos que quebraram e picharam a embaixada americana. E hoje o Trump foi comunicado. A Casa Branca não se pronunciou ainda de forma oficial, mas nos bastidores eles estão dizendo que eles estão considerando como se fosse uma afronta, como se fosse uma retaliação aos Estados Unidos. Lembrando que o espaço cedido para a embaixada americana, ou lá no Brasil, ou qualquer outro lugar, é considerado como território daquele país. Então, o que nós estamos dizendo é como se essa turma do MST tivesse invadindo um território americano. O homem prestou esclarecimento e foi liberado. A identidade não foi divulgada. O grupo pichou uma frase: Estados Unidos fazem guerra para lucrar com a morte, em inglês e em português, no muro da Embaixada dos Estados Unidos. O G1 está contando. Está aqui o vídeo, ó, do que eles fizeram, né? Muro da Embaixada é pichado. Olha isso aqui, Brasil. Olha isso aqui, ó. Olha aí que tem uma propagandinha, né? Lógico, e você fica achando ruim das propagandas que tem, mas tá aí, ó. As propagandinhas. Ixi. Não vai deixar mostrar, vai mostrar a propaganda e não vai deixar entrar. Olha isso. Vamos lá, G1. Olha a Embaixada Americana. Olha aí a Embaixada Americana lá em Brasília e simplesmente o pessoal pichando e a polícia lá. Ou seja, violam um espaço americano e isso chegou ao Donald Trump. Isso chega ao Trump e nós teremos retaliações. Isso precisa ser respeitado. Ninguém lá nos Estados Unidos, por mais que as coisas elas ficam pior, né? Por mais que as coisas elas ficam ruim, ninguém vai lá na embaixada brasileira fazer um ataque na embaixada brasileira. Ninguém vai. Então, nós podemos aguardar retaliações do que é que vai acontecer. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, assinou em segredo uma ordem que autoriza as Forças Armadas a fazerem operações em outros países contra cartéis de drogas latino-americanos. A informação foi publicada primeiro pelo jornal The New York Times e confirmada depois por outros meios de comunicação. O senador Flávio Bolsonaro não conseguiu registrar a candidatura para presidente da República pelo Partido Liberal. Quem explica pra gente direto de Brasília é a repórter Lívia Veiga. Oi, Lívia, boa tarde para você. Oi, Kelly, boa tarde para você também, para todo mundo que está aqui com a gente. O Tribunal Superior Eleitoral informou que esse pedido de filiação foi feito por um integrante do próprio partido e que quem fez isso vai ter que responder pela atitude. O senador Flávio Bolsonaro já pediu essa desfiliação do partido Missão. No cadastro da Justiça Eleitoral, ele aparecia como filiado ao partido Missão. De acordo com o histórico de filiações do TSE, há um registro de desfiliação do PL no dia 12 de agosto e no mesmo dia filiação ao Missão.
A informação surgiu faltando 2 dias para o prazo final para que os partidos apresentem à Justiça Eleitoral o pedido de registro de candidatura. Flávio Bolsonaro ainda não oficializou ao TSE a candidatura à presidência da República. A coordenação da campanha dele informou que a equipe jurídica está em contato com o TSE para regularizar esta situação. O prazo para o registro de candidaturas termina neste próximo sábado, dia 15 de agosto, às 7 horas da noite. Eu volto com você, Kelly. Obrigada, Lívia. Qualquer novidade é só chamar. Bom trabalho para você aí em Brasília. O percentual de etanol na gasolina, já tem motorista reclamando que aumentou o consumo e até dono de oficina recebendo mais veículos com defeito. A medida que seria para baratear o preço do combustível nas bombas já representa prejuízo para o consumidor. A gente já está vendo aí reflexos de defeitos aparecendo aí, principalmente nos carros somente a gasolina. Eles não estão preparados para trabalhar com esse percentual de 30%, agora 32%. Então acende luz de injeção, o carro começa a falhar, começa a limitar a potência, aí vem para a oficina. Você tem vários defeitos aí que você pode ter. De desgaste dos componentes que tem contato com combustível, desgaste prematuro, bicos injetores principalmente, bomba de alta pressão, bomba de baixa pressão. Então você está tendo esse problema nas oficinas aí desde quando passou para 30%. O empresário lembra que além dos veículos antigos e importados, as motos e embarcações não flex também podem sofrer mais desgaste e alteração no desempenho. Já nos flex, o impacto mecânico é menor, mas o consumo pode aumentar. Os antigos, carros somente a gasolina, estão tendo problemas principalmente de desgaste desses componentes, bico injetor, bomba. E os mais novos, importados, que são somente a gasolina, eles não conseguem tratar essa quantidade de álcool da mistura, fica dando uma falha que a gente conhece na oficina de mistura pobre, que é excesso de ar e pouco combustível, mas na verdade é excesso de álcool. Então o carro fica injetando mais combustível, você começa a gerar outros problemas. A nova gasolina mudou um pouco a composição, mas não existe uma fórmula única para todo motorista. Tem quem priorize preço, quem busque rendimento e quem faça as duas contas antes de abastecer. No fim, a melhor escolha é aquela que faz sentido para o carro e para o bolso. Os Estados Unidos passaram a monitorar Alexandre de Moraes e Lula após a censura do Discord e a perseguição contra jornalista brasileiro. Isso é muito sério. Autoridades aliadas de Joe Biden, do Partido Democrata Americano, estão condenando Alexandre de Moraes. A Sociedade Interamericana de Imprensa fala em grave ameaça após a operação de Moraes contra fontes do jornalista. A panela de pressão vai explodir e eu vou te contar tudo. Já prepara o seu café, curte esse vídeo e segue o Miguel para que você não perca nada. Segue aí. Os Estados Unidos monitoram Alexandre de Moraes por conta da ofensiva do ministro contra o jornalista Luiz Pablo, que escreveu reportagem sobre o uso de um carro oficial por parentes de Flávio Dino no Maranhão. Eu conversei com integrantes de Washington, que classificaram a investigação aberta por Moraes como uma violação à liberdade de imprensa. Essa avaliação interna não é apenas de aliados políticos do presidente Donald Trump e do secretário de Estado Marco Rubio, mas compartilhada também por diplomatas de carreira norte-americanos, que ocuparam inclusive postos de destaque durante o governo do democrata Joe Biden. Os Estados Unidos iniciaram uma apuração sobre a liberdade de imprensa no Brasil. E isso acontece em um momento em que a Casa Branca estuda retomar a Lei Magnitsky contra Alexandre de Moraes. Quando você vê o Partido Democrata de esquerda se unindo ao Partido Republicano contra uma figura ditatorial, é porque a panela de pressão está prestes a explodir, meu irmão. Você que me segue aqui tem acompanhado os últimos acontecimentos, os últimos conflitos entre o Brasil e os Estados Unidos. A coisa tá feia demais. Sociedade Interamericana de Imprensa fala em grave ameaça após busca autorizada por Moraes contra fonte de jornalista. A CIP é uma ONG dedicada a defender e promover a liberdade de imprensa e de expressão nas Américas. A organização avalia que a decisão de Moraes viola tratados internacionais e princípios elementares do campo. Isso aqui tá na Globo, tá? Aí vem a Janja e o Lula e decidem censurar o Discord no Brasil em período pré-eleitoral. E os jornalistas aqui do Brasil já estão desesperados.
Olha o que o Guga Chakra disse. Não vou mostrar o vídeo não, porque eu não quero ouvir a voz desse cara. Todos os países onde o Discord é proibido são ditatoriais ou governados por autocratas. Nenhuma democracia proíbe o Discord para toda a população. Se o Brasil adotar essa medida, se alinha a países como Irã, Rússia, China, Egito e Emirados Árabes Unidos. Acho grave, sobretudo ao ver as nações que o proíbem. Ah, então agora vocês estão desesperados, né? A gente avisou. Já tá rolando sanções contra o Brasil. A embaixadora brasileira foi expulsa dos Estados Unidos pela primeira vez na história. Vários recados e avisos vindo de Washington. Tem bombardeiros americanos sobrevoando a oeste, no território brasileiro aqui do nosso lado, com a Argentina, com o Chile, o Brasil de fora disso. Mas os caras continuam achando que dá para dobrar a aposta. Será que vai dar bom para eles? Se você acredita que não, compartilhe esse vídeo e já me segue para você não perder nada. Jana, usando a sua experiência no cargo que você ocupou, repetindo para a nossa audiência, você foi subsecretária de Defesa para a América Latina, no Pentágono. Quais são os ativos que você imagina, ativos militares, que possam ser empregados em países como a Colômbia, o Equador, eventualmente o Brasil, por ordem do Pentágono? Bom, para começar, todos os países que estão sendo considerados são países que aceitaram ataques no seu território. No caso, seria Equador, Colômbia, Jamaica, Guatemala e Honduras. O objetivo político dessa negociação que eles estão tendo com esses vários países para que esses países autorizem os ataques em seu território nacional é convencer eventualmente o México de permitir que esses ataques também ocorram no seu território. Esse é, digamos, o grande prêmio que o Pentágono está buscando. O que poderia acontecer? O mais provável, porque seria o de menor efeito colateral em militares americanos e dos próprios países que estão aceitando esse tipo de ajuda, entre aspas, seriam ataques de drones. Seriam ataques certeiros, seriam alvos identificados, que os Estados Unidos, em geral, não sempre, tem capacidade de fazer de maneira correta, digamos, acertando o alvo, acertando a pessoa. Infelizmente, essa administração tem tido um péssimo recorde em acertar os alvos, como a gente viu com o caso dos pescadores no Equador, que já há quase 6 meses as jornalistas americanos e outras entidades, inclusive a justiça equatoriana, está tentando entender quem fez esses ataques. Finalmente hoje nós descobrimos, foi a agência de inteligência, de acordo com o Washington Post, porque ninguém queria ter a responsabilidade por ter essencialmente matado pessoas inocentes, né? Então, essa administração tem tido péssimo recorde em acertar seus ataques, digamos, como alvo. Mas no caso particular desses países que aceitaram ataques em seu território, até agora não houve ataques em países sem autorização do próprio país. O objetivo político, no fim das contas, do governo americano é o México mais do que o Brasil. Em que medida os americanos estão conseguindo caminhar com isso que ela descreveu como objetivo político a ser alcançado, Lorival? Bem, eles formaram essa coalizão, né, de países contra a Aliança das Américas de combate ao narcotráfico, que reúne hoje 19 países, dos quais 17 são governados pela direita e 2 apenas pela centro-esquerda, que são Guatemala e Bahamas. E, de fato, hoje, inclusive nessa declaração do Pete Hegseth, fica claro que são aqueles países que autorizam, como a Jana disse, né? Agora, o Trump ele tem sido ambivalente em relação a essa questão, por exemplo, em relação ao Panamá. Antes mesmo de assumir, ele assumiu no dia 20 de janeiro do ano passado, no dia 7, ele foi perguntado se ele faria uma coerção militar ou econômica contra o Panamá, que na época ele estava frustrado com o fato de que 2 portos panamenhos eram administrados por uma empresa de Hong Kong. E ele falou, eu não posso responder essa pergunta. E depois ele fez respostas ambivalentes assim também,
em relação ao México, que continua sendo governado pela Claudia Sheinbaum e que não aceita essa possibilidade, e pela Colômbia, em relação à Colômbia, que na época era presidida pelo Gustavo Petro, que também não aceitava essa possibilidade. Agora a Colômbia mudou de governo e o novo governo aceita essa intervenção. Então essa ambivalência, somada aos ataques que foram feitos no Caribe contra barcos venezuelanos, colombianos, equatorianos, sem autorização desses governos. Claro que aí foi fora do território, né? Foi em águas internacionais, mas eram barcos de pescadores ou de narcotraficantes, não sabemos ao certo, que já mataram 200 pessoas esses ataques, né? Então, essa combinação de declarações ambivalentes, ataques contra barcos em águas internacionais não autorizados, não com a cooperação desses países, é que dá um certo receio de para onde vai progredir essa política. Existem dois tipos de ações, né? Um seria com autorização dos governos, isso seria legal. Então, por exemplo, quando ele cita Equador e Colômbia, e eu acrescentaria Honduras também, esses são países que não só aderiram à coalizão contra o narcotráfico, como também eles, aparentemente, os governos deles aceitam a possibilidade de ação interna. Inclusive, a Colômbia tem uma história disso, né? Desde 1999, quando foi lançado o Plano Colômbia. Inclusive, eu cobri isso lá na época. Isso é uma coisa. Outra coisa é agir à revelia do desejo dos governos locais. E isso também essa ideia tem sido explorada pelo governo Trump. Antes mesmo de assumir, no dia 7 de janeiro, o Trump foi perguntado se poderia fazer uma coerção econômica ou militar contra o Panamá por causa da controvérsia em relação aos portos administrados por uma empresa de Hong Kong. E ele disse, eu não vou responder, não posso dizer, ou seja, não descartou. Depois disso, ele começou a falar, depois que assumiu no dia 20 ele assinou um decreto assumindo essa política de transformar o crime organizado em terrorismo e de haver ação militar contra ele, exatamente nessa linha do Pete Hegseth. E aí ele começou a falar de México e de Colômbia, dois países democráticos e que não aceitavam, cujos governos, da Claudia Sheinbaum até hoje, e então do Gustavo Petro, que acaba de deixar o governo, não aceitavam a hipótese de uma ação militar americana. Mas sempre que perguntado sobre isso, ele falava, eu não descarto essa possibilidade. E aí, a partir de agosto, ele mandou o Pentágono preparar planos de intervenções. E em setembro ele colocou em prática isso na Venezuela, que é uma ditadura, mas acabou colocando também contra a Colômbia, que é uma democracia. Aqueles ataques contra embarcações no Caribe atingiram tanto embarcações partindo da Venezuela quanto da Colômbia. E, finalmente, ele continua falando dessa hipótese, sobretudo no que diz respeito ao México, que continua não autorizando. Então, nesse sentido, há um risco, sim, ou pelo menos é cogitado pelo presidente Trump fazer ações sem autorização dos governos locais. Se eu não tivesse lido essa decisão com os meus próprios olhos, eu ia dizer que isso daqui é mentira. Parece piada, mas não é. A justificativa para busca e apreensão na casa de jornalista que fez uma matéria denunciando Flávio Dino é que essa matéria jornalística gerou perturbação mental, perturbação psicológica da tranquilidade do ministro. É isso mesmo. PF diz que jornalista alvo de Moraes causou perturbação do equilíbrio psicológico de um ministro do STF. O jornalista fez uma matéria com informações que ele recebeu de uma fonte que Flávio Dino e seus familiares estavam utilizando o veículo oficial em período de folga. Que Flávio Dino e seus familiares estavam utilizando o veículo oficial fora do horário de expediente e na cidade natal
do Flávio Dino. Flávio Dino é um ministro do STF, é um servidor público como qualquer outro agente público, agente político, e está sujeito a ser fiscalizado pelo povo, inclusive, e pela imprensa. Resultado dessa matéria: busca e apreensão na casa desse jornalista. Apreenderam o celular do jornalista, computador, reviraram a vida desse jornalista. Não só isso, depois que periciaram os aparelhos eletrônicos desse jornalista, descobriram quem era a sua fonte e busca e apreensão também na fonte desse jornalista. E todo mundo se perguntou, qual o motivo de um jornalista tomar uma busca e apreensão? Porque fez uma matéria de imprensa jornalística contra um servidor público. E não só isso, busca e apreensão na fonte do jornalista, um cidadão comum que deu essa informação ao jornalista. Que crime esse jornalista e esse cidadão praticaram? Aí vem a PF e diz que eles causaram perturbação do equilíbrio psicológico de Flávio Dino. Pera lá, procure um psiquiatra, um terapeuta, um psicólogo, vai tomar remédio. Isso daqui tem nada a ver com direito penal, tem nada a ver com a justiça. Deturparam completamente o direito penal, o processo penal. O direito penal não protege a moral, os bons costumes. O direito penal protege o patrimônio público. E tem mais, em um Estado democrático de direito, todo e qualquer cidadão pode denunciar uma autoridade pública, um servidor público, um agente público, e a imprensa tem liberdade de imprensa e sigilo da fonte. Essa decisão do Moraes é uma aberração jurídica absurda. Viola o sentido e a finalidade do direito penal, viola a Constituição da República. Isso daqui é uma decisão de toda autoritária e antidemocrática. Não que a Constituição Federal valha alguma coisa ainda, mas eu quero mostrar para o Brasil o que eu estou dizendo. Olhem aqui, artigo 5º, inciso 34. São a todos assegurados, independentemente do pagamento de taxa, o direito de petição. Ou seja, todo e qualquer cidadão pode denunciar uma irregularidade praticada por um servidor público. Por exemplo, um servidor público utilizar o patrimônio, um veículo oficial para interesses pessoais, isso é improbidade administrativa no mínimo. Qualquer cidadão pode denunciar isso. E essa mesma Constituição Federal, no artigo 5º, inciso 14, diz: é assegurado a todos o acesso à informação e resguardado o sigilo da fonte. Então, hipótese alguma poderia dizer que uma denúncia feita contra o Flávio Dino, uma matéria jornalística mencionando o ministro do STF, gera perturbação da tranquilidade psicológica do ministro e busca e apreensão. Até porque, que crime é esse? Perturbação da tranquilidade psicológica do ministro. Isso não é crime no Brasil? Para você determinar uma busca e apreensão em alguém, isso tem que ser crime. Então essa decisão do Alexandre de Moraes, além de não ter qualquer amparo legal, violou cláusula pétrea. O que é cláusula pétrea? Esse artigo 5º, esses incisos que eu mostrei para vocês, nós chamamos de cláusulas pétreas. O que significa isso? Nenhuma nova Constituição pode restringir esses direitos. Uma cláusula pétrea significa que é um direito individual, um direito fundamental imutável, irrevogável, imexível. É disso que se trata. Meus amigos, nós chegamos no dia que fazer uma matéria jornalística contra um ministro do STF sujeita a busca e apreensão por perturbação do equilíbrio psicológico desse ministro. Tudo isso me fez lembrar dessa fala aqui do Flávio Dino. E eu quero garantir ao senhor, presidente Lula, que essa Polícia Federal, hoje, toda ela, está a serviço de uma única causa, que é a sua causa, a causa do Brasil. Então hoje nós temos uma Polícia Federal, uma PGR e um STF que não estão a serviço da Constituição e do povo, estão a serviço do Lula e dos seus. Isso é inadmissível, isso é inacreditável, a gente não pode aceitar isso, eu não vou me conformar com isso. Por isso que eu sou o candidato a deputado federal pelo Paraná. Eu vou a Brasília, pessoalmente, combater esses absurdos, colocar o dedo nessa ferida. A gente tem que arrumar esse país, a gente tem que enfrentar tudo isso e eu vou, pessoalmente, tentar arrumar esse país e enfrentar essa gente. Eu não vou me curvar a tudo isso. Eu sou Jeffrey Chiquini e deixo aqui um grande e forte abraço a todos. Chegamos ao final desta edição.
Muito obrigado pela sua audiência. Eu sou o mestrezinho Robô News. As últimas notícias na palma da sua mão. Que Deus, no nome do Senhor Jesus Cristo, abençoe você, sua família e o Brasil. Desde o início desse conteúdo, esse conteúdo que fala Força Delta e navios dos Estados Unidos próximos ao mar do Brasil. Tropa americana vai agir no Brasil. Vocês observaram o conteúdo, certo? O conteúdo desse vídeo. Eu quero aqui aproveitar a oportunidade de, no nome do Senhor Jesus Cristo, eu quero aqui realizar um convite para todos os amigos e amigas patriotas visitar essa descrição desse conteúdo. Ok? Vocês poderão observar que existem vários links do Mercado Livre, do Shopee e também um curso de mestre de obras Udemy. Hoje, dia 14 de agosto do ano de 2026. Tropa americana vai agir no Brasil. E precisa, ok? Vamos agora, no nome do Senhor Jesus Cristo, eu quero aqui dizer apenas, até a próxima edição